Amém ou não amém? Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: a tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você foi enchendo. Depois disso ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes haviam trazido. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Do que sobrar. Amém, irmãos? Que você e eu possamos nessa noite, no nome do Senhor Jesus, prestar bem atenção nessa palavra do Senhor. Que não haja nenhuma pessoa dispersa, porque falamos com Deus, agora, como sempre, é Deus falando por meio da sua palavra. Nessa noite eu quero pensar sobre esse tema aqui. Uma mãe que gera milagres. Falar para as mães nos dias de hoje, e hoje em especial, não tem sido fácil, mas vamos tentando no nome de Jesus. Gerar aqui, no sentido de trazer, mas também gerar no sentido de gestação. Nós temos na Bíblia pessoas, mães que geraram milagres. Ana, por exemplo, que eu falei essa semana, ela gerou um milagre. Ela não poderia ter filhos, então Deus deu um filho e ela consagrou Samuel ao Senhor e ele serviu ao Senhor. Sara gerou um milagre, porque não poderia, já talvez em idade também, gerar. E gerou um filho, e mudou a história de Israel. A própria Maria gerou Jesus, o milagre propriamente dito. Então, as mães são pessoas que geram milagres. Gerar de trazer alguma resposta e gerar no seu ventre alguém que pode ser resposta, não só pessoal, mas para uma nação inteira. Mães geram milagres todos os dias nas casas. Eu sou de uma família de 7 irmãos, no interior da Bahia, Cacau. Hoje, um salário proporcional à época, talvez, se chegasse a muito, R$500. Como que é possível? Tem muita gente trabalhando muito, ganhando muito abaixo de um salário mínimo, irmãos. Mas muito, você não tem noção, ou talvez tenha noção, e eu que não tenho noção do que estou falando.
É possível, tem muita gente que trabalha muito, ganha menos que um salário mínimo de R$ 1.500. Por isso que esses negócios aí de bolsas, e nós criticamos, e aí é outra situação social que blá, blá, blá. Mas era a minha situação, de 7 filhos, irmãos, no meu caso, com muitas necessidades, e eu tenho certeza que diariamente a minha mãe não só gerava milagres, mas trazia resultados milagrosos dentro de casa, quando não tinha nada. Eu sei que às vezes de 1 ou meia dúzia de ovos, todo mundo se alimentava e sobrava e tinha. E é verdade que ela não tinha, às vezes ela não comia, dizendo que estava satisfeita, que na verdade hoje eu tenho consciência que ela não comia nada. Mas eu lembro de algo marcante que aconteceu recentemente na minha casa mesmo, com a minha família agora, há poucos anos atrás. E eu pedi para vir providenciar esse fubá, para ilustrar, não sei se eu já contei, mas eu sei que Camila contou na nossa célula, na célula Alfa. Alguns anos atrás, nós estávamos ainda com os nossos filhos e menores, e eu estava desempregado, não estava dando aula, enfim, não tinha nada em casa. Resumindo a história, não tínhamos nada. O que tinha na nossa casa era fubá. Coisa que, quando você vai comprar uma cesta básica ou ganha uma cesta básica, que as pessoas dão na cesta básica é fubá, sal, um feijão cheio de gorgulho, é isso que chama, né? Eu acho que é isso. Aqueles bichinhos dentro lá. Um arroz vencido e acha que está fazendo grandes coisas. Mas aquele fubá era fruto dessa relação aí que eu estou falando para vocês. Falei assim, o que nós vamos dar para os meninos barrigudos? E literalmente eles eram barrigudos. Breno não era não. Ele falou assim, ainda bem que eu estou aqui. Camila olhou para um lado, olhou para o outro. O que tinha na despensa? Fubá. E uma vasilha suja de açúcar. Um pouco de açúcar. É isso aqui que tem. E ela conta isso, toda vez que ela conta, ela engasga e começa a chorar. Porque se imagine 4 crianças, 2 adultos, com um punhado de fubá e uma vasilha suja de açúcar. Ela pegou esse fubá, foi para o fogão, ainda bem que tinha gás, né? E foi fazer um mingau. Foi o mingau mais temperado com lágrimas, com sal. Esse foi o sal. Eu sei que naquele dia os meninos comeram o mingau. Mãe, que dele... Eles não tinham noção, né? Do que era aquele fubá. Que delícia! Tem mais? Tem. E comeram. Passou-se o tempo e graças a Deus, né? Não estavam passando por essa necessidade. Um deles, eu não sei quem foi, ela lembra perfeitamente, disse assim, mãe, por que você não faz aquilo de novo? Estava tão gostoso. Ela não sabe que eu fui regado com lágrimas naquele dia. Mãe, é essa mulher capaz de um punhado de fubá alimentar os seus filhos e ainda gerar memórias afetivas. Isso é mãe. Que é capaz de gerar milagres aonde não tem mais possibilidade nenhuma. De alimentar os seus quando assim, não tem mais nada.
só tem um pouquinho de azeite, só tem um pouquinho de fubá, só tem um pouquinho de arroz, só tem um pouquinho, só tem isso só. Mas é só isso, é suficiente para uma mãe gerar milagre na sua casa. E possivelmente eu falo para mães nessa noite que geram milagres diariamente. Não só por questões de necessidades básicas, mas de sustentar a casa em oração, em lágrimas, regando a seus filhos diariamente, crendo que eles vão permanecer diante do Senhor. Por isso, mães, no nome de Jesus, não desista daquilo que você tem de mais precioso, que Deus te deu a capacidade de gerar milagres. Eu sei que dias difíceis, sem dúvida alguma, vêm. Dias difíceis surgem todos os dias, na minha vida, na sua vida. Mas essa mãe, que não tem título, não aparece o nome, o sobrenome dela, se ela era uma mulher famosa, se era uma mulher próspera, mas ao certo que ela era uma mulher de um dos profetas, ou estudantes a profeta de Eliseu. O versículo 1 nos diz que ela procurou Eliseu. Eliseu, tu sabe que meu servo, o meu marido está morto, e ele temia o Senhor. Mas agora, os urubus, os carniceiros, agora está vendo a minha necessidade, vem tomar os meus filhos como escravos. Então, irmãos, esses dois tipos de pessoas, diante de uma necessidade, aquelas que vão te dar o fubá, o sal, o açúcar, vai fazer o mingau e vai levar para a sua casa, e aqueles que vão falar diante de você, e a dívida que você está me devendo? Os carniceiros, só está esperando o mau cheiro começar a aparecer, para começar a devorar. Mas a mãe que gera milagres, tem outras expectativas. Há lições preciosas nesse texto, e eu quero então tirar alguma delas. Uma mãe que busca o céu antes de reclamar a terra. Toda mãe que gera milagre, primeiro ela busca os céus antes de reclamar a terra. Ela busca olhar para a despensa, mesmo vazia, entra na despensa e ora para que Deus multiplique o pouco que tem. Antes de murmurar, de reclamar, uma mãe que gera milagres, ela vai primeiro buscar os céus, para depois reclamar a terra. Essa mulher nos mostra isso no verso 1. Essa mulher não sai na rua reclamando. Essa mulher não vai reclamar com as pessoas. Essa mulher não vai reclamar com outros. Essa mulher vai procurar quem? O profeta. O profeta era aquele, o porta-voz de Deus. Era aquele que tinha resposta em Deus. Portanto, ela não reclama com a terra. Ela busca a solução nos céus. Mães que geram milagres buscam os céus antes da terra. A maior fonte de vida é o céu. A maior fonte de milagre é o céu. O céu, ele é capaz de multiplicar, de transformar água em vinho. Onde não tem pães, 5 pães, em milhares de pães, e alimentar uma multidão, e ainda sobrar, para no outro dia comer, e ainda criar memórias afetivas em seus próprios filhos. Se hoje os nossos filhos comerem um pouco de mingau, não vai trazer memória deles sofrimento e dor, ainda que para nós sim, mas isso é uma centelha na história. Então, no nome do Senhor Jesus, mães, continuem a buscar os céus antes de reclamar com a terra. Porque vocês têm uma capacidade humana
divina que há em vocês, que nós não temos. Ainda que a modernidade tente dar um jeito, e eu não quero entrar no mérito da coisa, porque eu não quero ser processado e preso logo agora. Você já entendeu? Vou até tomar água com essas coisas, chegar e dar um bolo na garganta. A mulher tem uma capacidade, irmãos, de gerar. Deus é o único que fez, que gerou do ventre da terra o ser humano. Deus fez isso dentro da mulher. É uma capacidade divina que Deus deu para a mulher. Nenhum homem, macho, entenderam, né? Não pode fazer isso. Só mulher. Só a mulher. Isso é divino. Isso é sagrado. E ainda que algumas venham desvirtuar essa honra, meu corpo, minhas regras, as regras, elas vêm dos céus. É Deus quem dita. É Deus quem diz, ventre vai gerar, ventre não vai gerar, ventre vai gerar e ventre não vai gerar. Quando o meu corpo é do Espírito Santo, é o Espírito Santo quem dita as regras. Meu corpo, eu não dito mais regra, quem dita a regra sobre o meu corpo é o Espírito Santo quem nos guia, quem nos conduz, quem nos convence. Histórias de mães que não poderiam gerar e hoje têm filhos. Não só na Bíblia, mas aqui provavelmente tenha tantas outras. O princípio aqui, irmãos, é mães, principalmente nessa noite, no nome de Jesus, clame aos céus antes de reclamar com a terra. Busque o profeta, busque a Deus, ore aos céus, e o milagre vai acontecer. Verso 1 diz, chamou uma mulher dos profetas, clamou uma mulher ao profeta, um dos seus filhos. Eu tenho 2 filhos, e estão querendo levar como escravo. O que uma mãe é capaz de fazer para salvar o seu filho? O que uma mãe é... Quando a mãe chega assim e fala assim, a mãe não fala isso, né? O pai fala, eu ia falar, mas não. Esse menino é feio. O pai até fala, brincando, a mãe jamais. Ela pode até falar em algum momento brincando, tá? Se alguém falar, meu Deus do céu, acabou. Pode perder até a amizade. O menino pode ser a coisa mais linda para a mãe. Porque no nome do Senhor Jesus, o que essa mulher foi capaz de fazer para salvar os seus 2 filhos dos carniceiros? Ela clamou ao profeta. Spurgeon diz que a oração é o elo que liga a alma ao céu. E que se tem alguém que é capaz de fazer isso, é uma mãe para salvar o seu filho. Ou para gerar um. Já vi história de mães num leito de hospital, chorando, clamando, implorando, suplicando, e o milagre acontecendo? Mas há uma segunda lição. Uma mãe que não despreza o que tem. Mãe que geram milagres, elas não desprezam o que tem. Ou o pouco que tem. Nem maldiz o pouco que tem. Uma mulher sábia
edifica a sua casa, a tola, contudo, a destrói com poucas palavras. A palavra de Deus nos diz que é melhor estar numa casa cheia de goteira do que numa casa em que a mulher vive murmurando e reclamando. E olha que a goteira incomoda, irmãos. Eu estou com um problema no meu telhado lá, que eu paguei 16 mil reais. Quer dizer, estou pagando até Jesus voltar. Se Deus quiser, Ele volta amanhã. Porque eu não devo mais nada a ninguém. E o infeliz lá do telhado está com uma pingueira. E aquilo incomoda. Primeiro, porque você pagou caro. Segundo, porque incomoda. Agora, você imagina todos os dias. Só tem fubá. Só tem fubá. Só tem fubá. Vai fazer o quê? Então faz o mingau e come fubá. É o que tem. Só tem uma botijazinha de azeite, só tem um pouquinho, Azeite agora é privilégio, né? Vamos falar do óleo mesmo? Só tem um pouquinho de óleo usado da batata frita, é esse que você tem. É esse, irmão, frita o ovo ali, faz o óleo, o arroz ali, não sei se você usa no arroz, e é isso. É o que tem para hoje. E dá glória a Deus. É simples assim, pastor? Não. Não. Essa mulher disse assim: meu Senhor, eu não tenho nada, só uma botija de azeite, com um pouquinho. Então, uma mulher que multiplica, que gera milagres em casa, ela não despreza o pouco que tem. Ela multiplica o pouco que tem. Sim, irmãos, porque alimentar 4 com um pouco de fubá é uma coisa. Alimentar 5.000 com 5 pães, aí é só Jesus? Mas o mesmo Jesus de ontem é de hoje. Aquela máxima onde come 1, come 2. 3, Alex. Rapaz, eu estou rindo aqui, mas a Camila teve um sonho esses dias. Eu falei: ei, Jesus! Eu preciso tomar água, irmãos. Já deu? Ô, Pai eterno. Deixa eu voltar aqui. Isso até desconcerta. Irmãos, uma lata de leite, irmãos. R$60. São quase 5 no mês. Já fez as contas, né? Pacote de fralda. 70 contos. São 3 no mês. 600. Já fez as contas aí também, né? 600 contos, só aí, essa brincadeirinha. É mais de 1/3 do salário mínimo. Para um. Meu Deus, misericórdia, Jesus. Isso sem contar um remedinho, uma coisinha dali, uma roupa. Blá, blá. Não é fácil não, irmãos. Tem que gerar milagre todo dia, Mac. Todo dia. Mas, irmãos, Deus nos dá, às vezes, o pouco, às vezes o muito. Mas, às vezes, nós temos o muito e não sabemos lidar com o muito. Eu já tive um salário de R$740 quando eu trabalhei numa escola privada ali, aqui em Guarapari, que eram poucas horas. Já tive salário de R$12.000. Os 4 comeram com um salário de 750 e os 4 comeram com um salário de R$12.000. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que eu não posso fazer é desprezar o pouco que tenho. Só tenho o óleozinho lá, é isso. E agora uma palavra aqui para os filhos.
filhos, e todos nós somos, claro, né? Mas os abençoados de menor idade aí. Só tem isso, mãe? Isso de novo, mãe? Ô, sujeito do céu. Tu não sabe quanto que custa? Quantas lágrimas tua mãe, teu pai derramou, inclusive recorrendo a outros como profeta para te socorrer no dia da tua angústia, para que o credor, para que a doença, a enfermidade não te levasse. Então não despreze o pouco ou muito que você tem em casa. Valorize, louvado seja Deus, pai e mãe, porque tem isso. Isso de novo? Porque no meu tempo, é recente, irmãos, coisa aqui de alguns dias atrás. Coisa de alguns dias atrás, irmãos. Eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir porque é bom. Isso é muito bom. Era assim no meu tempo. Um pedacinho de frango. E graças a Deus. Quando tinha também, claro, que não era todos os dias. De novo? Minha sábia mãe, que nesse momento, infelizmente, está no leito do hospital. Ela dizia, meu filho, de novo. É? Agora nem esse e nem nada. Vou ficar com fome? Vai, ué. Não, quer dizer, você não está com fome. Você está reclamando do que tem. Nossa, que grosseiro, né? Hoje não pode. Não pode, porque isso vai traumatizar a criança. E os pais, não causa trauma, não? Aqui a criança traumatizada. E quando ficava pedindo, mãe, eu quero mais, não tem mais, meu filho. É isso aí. Mãe, não tem. Ou então o que ela fazia, pegava o dela, botava tudo num prato, agora come. Na metade do prato eu não quero mais, não. Quer sim. Claro que você quer. Você queria mais? Mas que grosseria, pastor. É. Olha quem está falando com você agora. Meus 7 irmãos. Agora revezando com a minha mãe no hospital. Os 7. Os 7 não, desculpa. Um está em São Paulo, agora não pode. Outra tem 15 filhos no hospital. Um vai lá, coitado. Os outros não sei onde estão. É uma geração que não valoriza o que tem. Que não respeita pai, não respeita mãe, dá celular. Também aí é erro dos pais. Irmão, eu já dei aula, escola pública. Adolescente com celular de 7 mil reais. Na época, hoje vale muito mais. Falei, Jesus, nem como professor do estado, concursado, não era o meu caso, tinha celular de 7 mil reais. Aí essa mãe e pai chegam em casa na escola assim, eu não sei o que eu faço com meu filho. Ô Jesus, ainda bem que eu sou convertido, que eu tenho que engolir a seco e ficar quieto. Porque eu falo assim, pega o cinto. Falei. Porque é bíblico, irmão. É bíblico, pode pegar a vara, provérbio diz. Acabei falando, já pequei mesmo, me perdoe aí, irmãos. Mas não pode. Não pode, né? Porque tadinho deles, né? Pode não. Irmão, sabe o que eu tenho aprendido? O Estado diz que você não pode educar o seu filho. Educar, não estou falando de espancar, pelo amor de Deus. Mas quando o seu filho, amanhã, cometer um crime, o Estado é o primeiro a algemar e bater uma cacetada na cabeça dele. O Estado é o primeiro a fazer isso. E não quer saber se você acertou ou você errou.
É o primeiro a levar. CDP está lotado. Hoje são maiores, mas um dia não foram. O estado da algema bate, e não pode, mas bate, eu sei que bate. Mas os pais não podem. Eu já vi filhos falarem assim, não, eu vou chamar o conselho tutelar. Ah, Jesus. Pega mais. Chama. Chama e pede o conselho tutelar para levar você. Eu já vi mães e pais. Vou chamar a polícia, chama. Eu já vi. E a polícia chegou e falou assim, meu filho. Só que isso foi tudo informal, né? Claro, né? Se o seu pai não te der uma surrinha, no meio do caminho a gente resolve isso. E depois daí vai reclamar com quem? Com o delegado? Com os outros presos? Quem eram os filhos dessa mulher? Eu não sei. Muito provável que eram pessoas de muito valor. Para essa mulher sair correndo atrás de uma solução, para que aqueles homens não levassem como escravo. Essa mulher então amava demais, não só porque era uma mãe que gerou, mas eram filhos respeitosos, que valorizava a sua mãe, e agora uma mãe enlutada. Uma mãe sem o pai, uma mãe que agora não tem um homem para sustentar a casa. Então ela botava sua esperança em seus 2 filhos. Então, jovens, no nome de Jesus, valorize a mãe que você tem. Eu não tenho, então valorize o pai. Ah, eu não tenho, valorize a mãe. Ah, eu não tenho, valorize a avó, mas valorize alguém. Porque passa. Hoje eu não tenho meu pai. E há uma semana minha mãe internada. Eu vejo a mesma cena passar na minha cabeça. O mesmo filme passar na minha cabeça. Porque é tipicamente nosso, irmãos, valorizarmos depois que perdemos. Ah, como era bom meu pai, minha mãe, meu pastor, meu amigo, meu, sei lá. Ah, como era. Não é mais. Ah, como meu pai era assim. Não é. Ele já foi. E eu vou encerrar, não encerrando. Hernandes diz: Deus nos usa com o que temos, onde estamos, do jeito que somos, para a glória dele. Deus nos usa com o que temos, com muito, com pouco, porque tudo é para a glória dele. Por fim, uma mãe que gera milagre é uma mãe que se movimenta em fé. Essa mulher, ela fez o que o profeta mandou. Já que você só tem uma botija, não tem vasilha nenhuma, vai pegar emprestada com os vizinhos. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto, irmãos? Uma mãe que se movimenta em direção à sua própria fé. Sabe o que chama a atenção dessa mãe? É que aparentemente ela tinha uma boa relação com as vizinhas. Sim, porque foi pegar vasilhas. Muitas vasilhas. Eu creio que ela não chegou em uma casa e falou assim, me dá 10 vasilhas. Foi pedindo. Você já pensou se essa mãe
é uma ranzinza, chata. As vizinhas falam assim, aqui não tem vasilha nenhuma não. Eu sei que os filhos chegaram com um monte de vasilha. Mas ela só tinha um pouquinho de azeite. Irmãos, mães, a fé é movimento. Nós queremos que algo aconteça, eu devo me movimentar para a ação do milagre acontecer. Eu movimento a terra para que os céus desçam. Porque às vezes queremos queremos que algo aconteça, mas eu não saio do lugar. O que o profeta está dizendo assim, Deus vai fazer o pouco multiplicar, mas eu quero ver agora a ação de vocês. Vão depressa, procurar, buscar vasilhas. A pergunta é, teria azeite jorrando se não houvesse vasilhas? Pela lógica do texto, não. Mas para que houvesse vasilhas, tiveram que sair correndo, se movimentando. Uma mãe que gera milagre, ela provoca os céus para que o milagre aconteça. Ela já viu o livro Por que as Mulheres Choram e os Homens Mentem? É um outro assunto, mas as mulheres têm a capacidade de sensibilizar o coração de Deus com as suas lágrimas. Lembra de Agar? Chorando, pedindo, e viu o poço logo ali. Então, no nome do Senhor Jesus, se você quer que um milagre aconteça dentro e fora, se movimente. Busque ajuda nos vizinhos, nas relações, com as pessoas. Eu não gosto de me relacionar. Vai morrer com um pouco de azeite e só com a possibilidade do milagre. Mas quem se movimenta tem pouco de azeite, porque ali vai se transformar em uma fonte inesgotável de milagre. Tinha tanto, que eles passaram a viver com o que sobrou. Eu quero te dizer, irmãos, que esse azeite do texto era o azeite mais caro. Tinha um azeite para lavar as coisas, tinha um azeite que era usado para as lamparinas, tinha um azeite que era para a purificação e tinha um azeite do alimento. O azeite da purificação era um dos mais caros, puro. Esse que ela da multiplicação foi o do segundo nível. Era um azeite muito caro. O que Deus multiplica, do simples talvez que tivesse ali, se tornou algo tão valioso, que essa mulher passou a viver do que sobrou. Porque Deus transforma o objeto mais simples em algo muito caro, muito valioso. Quero que você feche seus olhos agora no nome de Jesus. E ore ao Senhor Deus. Ore ao Senhor Deus pedindo para que um milagre de fato aconteça na sua casa. Você que já é mãe, lembre-se, você que já é mãe, você é uma fonte de milagres. Louvado seja Deus por sua vida.
não só pelo que você já gerou, porque o que você gerou hoje pode ser a resposta para uma nação inteira. O que você tem gerado na sua casa, com graça, com paz, com um sorriso, com lágrimas, possivelmente tem trazido esperança para sua casa. Para você, filho, que talvez não tenha sido até então um filho valoroso, um filho que respeita e valoriza o que tem em casa. A minha oração para você nessa noite é que Deus converta o seu coração. Porque um dia, os pais, Deus traz para pertinho dele. E aí é você e o mundo. Maridos, que Deus nos dê força suficiente para todos os dias acordar cedo e trazer resposta para nossa casa. Não só o mantimento, mas a direção e a presença divina como sacerdotes. Pai Santo, Deus querido, obrigado, meu Deus, por essa noite. Obrigado por tua palavra, meu Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem transformado, Deus, água em vinho. O Senhor tem transformado, Deus, 5 pães para alimentar uma multidão. O Senhor tem transformado desesperança em esperança, lágrimas de dores, Pai, no dia seguinte em júbilos, em dias, Deus, jubilosos. O Senhor tem transformado, Deus, uma despensa vazia em um coração de uma mãe cheia de esperança. O Senhor tem transformado, Pai, ventres secos em ventres que têm gerado vidas, Pai. Jesus, o Senhor é poderoso. O Senhor é capaz de fazer coisas extraordinárias, Pai. E nessa noite, Pai, manifesta um milagre, Pai. Gera um milagre nesse ambiente, Jesus. Um milagre de esperança para aqueles, Deus, que estão desanimados. Um milagre de esperança, Deus, nos ventres das mães, Pai. Um milagre de esperança, Pai, sobre os pais, sobre os filhos, sobre a igreja do Senhor, Pai. Que possamos viver, Pai, do que sobrar, mas o que sobrar no Senhor, Pai. Deus, o que sobra do Senhor, 5 pães. Deus, sobrou 12 cestos cheios. O que essa mulher sobrou, o que sobrou para ela, Pai, foi muito azeite. Ela viveu de tudo isso. Deus, nós queremos viver do milagre da sobra do Senhor. Deus, eu quero viver, Deus, da sobra do teu milagre, Pai. Porque vai ser abundante, vai ser transbordante. Nessa noite, Jesus, eu peço que no nome do Senhor Jesus, Senhor, traga um sopro de esperança, Pai, para cada mãe nessa noite. Que talvez o seu filho esteja distante. Que talvez, Senhor Deus, perdeu o seu filho. Que talvez nesse dia perdeu também a sua própria mãe, Pai. Mas nessa noite, Jesus, sopra a esperança. Manifesta o milagre da botija nessa noite, Pai. E que teu nome seja glorificado, honrado e exaltado para a glória do Senhor. No nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, Deus. E amém. E amém. Deus abençoe, queridos. Que a nossa semana seja cheia da presença de Deus. Visitantes nessa noite pela primeira vez,